Shalom a todos vocês. Este é o canal fiel ao nome, Canal Walter. Eu quero meditar com vocês, mais uma vez, aqui no livro de Yohanan, chamado de João. Aqui no capítulo 6 de Yohanan, e o versículo 10 e até 11 diz assim: Disse Yahushua, manda o povo assentar-se. E havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, e era cerca de 5.000 homens. Então Yahushua tomou os pães e deu graças, e os repartiu entre os que estavam assentados, tantos quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Pesado, amigo, nessa meditação que estamos meditando, nós vemos aqui um homem, um homem muito cheio de fé. Um homem que representou de verdade, que mostrou aquilo que é verdadeiro. E para provar isso a toda a multidão que estava ali presente, então Yahushua fez uma obra para que eles pudessem entender quem era Yahweh. Então veja só, era uma multidão enorme, uma multidão enorme que estava com eles ali, naquele momento. Então veja só, aqui nós vejamos que no capítulo 6 de João, versículo 9 até o versículo 11. Então veja só, ele falou de uns peixinhos, de uns pãezinhos, para uma multidão imensa, ali se alimentar somente desses pãezinhos, que vamos repetir novamente para poder ficar isso vivo na mente daqueles que estão ouvindo. Disse a Rússia: quando o povo assentasse, e havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, e era cerca de 5.000 homens. 5.000 homens. É gente pra valer. 5.000 homens. E então Yahushua tomou os pães e deu graça, e os partiu entre os que estavam sentados, tanto quantos tantos que queriam, e fez o mesmo com os peixinhos. Agora, você vê, se ele fosse um homem normal, que não tivesse o ruá do Criador, o Espírito do Criador, por acaso ele poderia fazer esse milagre tão grande? Não teria condição. Porque o homem cheio de maldade, cheio de erro, cheio de engano desse mundo, que não tem a luz do verdadeiro Criador de todas as coisas, ele não tem condição de fazer isso que ele fez. Yahushua foi um exemplar para o mundo inteiro, inspirar nele. E foi o Criador quem fez isso, para mostrar à humanidade a existência dele, a mostrar que o Yahweh existe. O mundo estava totalmente numa escuridão, numa cegueira, não conhecia mais
não sabia mais quem era o Todo-Poderoso. Porque eles viviam num mundo idólatras, adorando ídolos, imagens de escultura, o sol, a lua, as estrelas, e tudo que os homens inventavam para colocar como se fosse um Deus para eles adorar. Então o povo estava acostumado com deuses e mais deuses, a multidão de deuses que não tinha fim. Mas agora o verdadeiro Yahweh que fez todas as coisas, preparou um homem justo e sincero para revelar que Yahweh existe, que Ele é o verdadeiro. E nessa revelação que Ele deu, então o próprio Espírito de Yahweh, o Ruach de Yahweh, aquele que fez as águas, que os mares, as árvores, as plantas, o homem, os peixes, a lua, o sol, as estrelas, os animais, totalmente. Tudo que existe. O mesmo Espírito que fez todas essas coisas aparecer visível, com a ordem do Supremo, daquele que ninguém pode ver, que não tem nem começo e nem tem fim, que é existente, mas era impossível que os homens pudessem ver Ele. Mas Ele se revelou a si mesmo por meio do seu Espírito, soprando no meio das águas e criando as vidas, chamando elas, e elas passaram a se apresentar. Então, da mesma forma, e a Rússia fez a mesma coisa, para mostrar para aquela multidão de pessoas, aquele povo que estava faminto, com fome, e não tinha nada para comer. Ele então mostrou para eles a realidade. Quem era o Yahweh? Quem era o Yahweh verdadeiro? Não são aquelas coisas que eles adoravam, a superstição, os enganos, as coisas do mundo por completo, fantasias. Então, mostrando a realidade, quem era Yahweh. Então isso daí ele fez para que esse povo inspirasse na realidade, mostrando quem é o verdadeiro, está presente com eles, na pessoa de Yahushua. Então você vê tudo isso. Yahushua foi a perfeita imagem de Elohim. Quando fala perfeita imagem de Elohim, dá para você entender. Imagem é isso, apresentar realidade, mostrar o fato de verdade, mostrar um ser verdadeiro e concluir. Você pensa que é fácil, mas não é fácil, porque isso precisa de ter o Ruach do Criador. E você vê que o Criador só revela para aqueles que Ele quer salvar. Porque o que Ele quer salvar são aqueles que livre e espontaneamente reconhecem o direito daquele que criou todas as coisas. Mas aqueles que não reconhecem Ele não podem salvar Ele, não tem condição de salvar Ele, porque Ele está na escuridão e Ele recusa se aproximar da luz. Então esse Ele não pode salvar, porque não tem condição de salvar Ele. Porque Ele rejeita Ele todo o tempo. Então Ele dificulta as coisas. Mas aqueles que sentem a presença do Espírito, que acreditam no Espírito de verdade, o Ruach que fez as coisas todas aparecer, pela ordem do Supremo Criador de todas as coisas. Então você vê, aí está o homem que revelou todos os mistérios através de um milagre acontecendo para aquele povo ver quem era Yahweh. E Yahweh estava em Yahushua o Messias. Estava na pessoa dele fazendo esses milagres, esses prodígios. E Yahushua não tinha dúvida. Quando ele mandou que o povo assentasse
E o povo assentou no meio das gramas. E ali então ele apresentou, orou ao Pai, apresentando aquele alimento, peixinhos, pãozinho. E o Criador então recebeu o agradecimento de Yahushua. E o que ele fez? Somente enfiou a mão na cesta e pegou o pãozinho e entregava de um a um. E os discípulos distribuíam com todos aqueles que estavam ali com fome. E eles comeram os peixinhos e os pãozinhos, que nunca acabava daquele cesto. Todas as pessoas que ainda estavam com fome eram sustentadas. Ele não deixou que ninguém saísse com fome. E eles comeram tanto que chegaram a sobrar, porque não aguentava mais comer, e sobrava. E ainda, Yahushua falou, recolhe todos os pedaços, para que nada se desperdice. Agora, você vê, quem é mais que poderia representar a imagem de Yahweh? É somente esse Yahushua que fez esses milagres. Porém, ninguém viu Yahweh. Ninguém viu como ele é, porque ele não pode ser visto por ninguém. Ele é muito grande e ninguém pode ver ele. Mas aqueles que vê pelo Espírito, porque o Espírito revela o segredo da existência de um ser que está comandando todas as coisas. E por isso, então, é que nós conhecemos que existe um Supremo, Criador de todas as coisas. Por meio do Espírito de Yahweh, nós conhecemos aquele que existe eternamente. E Yahushua foi aquele que representou por meio do seu próprio ser pessoal. Ele era um homem, né? Filho de José e de Miriam, mas o Espírito que estava nele fazendo os milagres era o Ruá de Yahweh. Ele estava fazendo por meio desse Yahushua, o Messias. Você veja aí que são realidades. Não fica pensando num ser de formas o contrário, como o povo diz por aí, que a Santíssima Trindade é que faz todas as coisas, sendo que ali está, quem está fazendo todo esse trabalho era Yahweh. E ele falava e as coisas eram existentes, porque todos compareciam e obedeciam a sua voz e vinha e se apresentava. Você vê, todas as coisas obedeceram a ele e nenhuma delas deixaram de aparecer. Foram todos concluídos. Agora Yahushua disse, sentai aí. E eles sentaram na grama. Ele começou a distribuir os pãozinhos e os peixinhos. E eles se alimentaram. Você vê, a importância de tudo isso aí não é tanta comida, mas mostrar quem é Yahweh. Só quem pode fazer isso, somente Yahweh quem pode fazer todas essas coisas. Yahushua era o representante pessoal, humano, por meio de quem Yahweh estava nele, fazendo esses milagres e esses prodígios que o povo não poderia entender. Um homem com tanta fé, com tanta energia, como ele tinha o Espírito de Yahweh, fazendo todas essas coisas. Pesado amigo, eu vou ficar nesse versículo. E eu medito com você no próximo vídeo. Shalom a vocês e até o próximo.